Estamos aqui mais uma vez ao lado do nosso Matheus Medeiros. Vamos continuar destacando tudo que a gente fala todas as semanas para trazer a você informações sobre o mercado cripto. E eu vou começar por legislação nesse nosso programa. Por quê? Porque a gente tem assim, olha, os crimes, por exemplo, cibernéticos mudaram a contextualização da lei. Porque antigamente os crimes, eu não vou dizer crime normal, porque crime nunca é normal, mas antigamente você tinha aquele negócio do sequestro, do roubo, da apropriação indébita, do crime de morte, o latrocínio, essa coisa toda. Quando a gente vem para o lado das criptomoedas, hoje existem muitos golpes no mundo. Você pega um cartão de crédito, aí você está lá com o seu cartão de crédito, você põe ele no bolso, se o cara passar com uma maquininha, aquelas que capta só o sinal, pela aproximação, o NFC, você vai acabar tendo um problema. Então, você que usa o cartão de crédito, saiba onde colocá-lo para que ninguém, num show, num lugar de aglomeração, o cara não passe com a maquininha e não saia arrastando o seu cartão de crédito para alguma coisa. Ou simplesmente faça da maneira com que sempre você terá que gerar ali a sua senha. Isso também é uma maneira de se proteger. E aí vem aquela coisa da legislação. A legislação sempre corre atrás do problema. Sim. Você não tinha um mundo digital do jeito que você tem hoje diante daquele Código Penal que a gente tem no Brasil, que é desde 1943, mais especificamente. Então o mundo de lá para cá mudou várias vezes e muito. Só um pouquinho. A legislação hoje, no que ela pode ser importante, ela protege, ou a gente ainda tem que fazer toda uma legislação específica para as criptomoedas, para o dinheiro digital? O dinheiro já era digital, mesmo sendo real, é bom lembrar que você era eletrônico. Exato, era eletrônico. Eu vou dizer assim, entre aspas, digital, porque é tudo através do mundo de um celular, sim, de um celular que você faz. Mas já há algum tempo que o dinheiro é eletrônico e agora pode ser completamente digital na medida em que você tenha uma criptomoeda. Maravilha, exatamente isso. E, Olivério, essa questão da legislação... Pode ir, vamos embora. Pode ir? Então tá bom. Essa questão da legislação é super importante para o mercado como um todo, Então, assim, eu como estou super envolvido neste mercado de cripto, a gente, na verdade, aguarda ansiosamente pela regulamentação. Por quê? Hoje não existe uma lei, na verdade, hoje existe um marco legal que permite a utilização dos criptoativos em determinados setores da sociedade. Mas até a autoridade policial, se ela tiver que fazer uma prisão, ela muitas vezes não tem dentro da legislação, estamos falando de dinheiro digital, evidentemente, de uma aplicação de um golpe, muitas vezes você não tem como... Aí você vai para o simples, Você vai falar, é um estelionato, é um golpe. Você não tem uma tipificação que levasse a uma punição severa, que é muito importante. E não é só isso, não é só uma questão da punição pela relação dos golpes, ou é isso. Não. É uma relação até para quem está fazendo a coisa certa mesmo. Por exemplo, eu sou uma corretora. Eu tenho que informar os dados para o Banco Central, eu tenho que informar os dados do usuário para a Receita, eu tenho que informar para o COAF, o que eu considero como uma transação lícita, o que eu considero uma transação ilícita. Eu vou seguir as mesmas regras que o mercado tradicional, não vou seguir as mesmas regras. O que eu faço? Então, a gente está, de certa forma, meio que... Cara, tá ansioso realmente para a regulamentação Porque é o seguinte, imagina que eu estou jogando um jogo que as regras não estão definidas. E esse é um grande problema. Porque é o que está acontecendo agora. Amanhã a regra muda. Cara, isso é horrível. Então, assim, de uma hora para outra, você tem um negócio que ele é bom, é rentável, você consegue te gerar dinheiro. De uma hora para outra não vale mais. Porque o governo simplesmente me colocou 15% de taxação no negócio. Ou 17,5%. Você imagina, por exemplo, entendeu? O mercado regulado agora, recentemente, das bets, ele começa com 12%. Aí vem o governo e passa numa medida de 12% para 18%. É que depois ela foi contida no Congresso Nacional, se bem que agora vai para o Supremo Tribunal Federal, que tem partido e o próprio governo que vão apelar para tentar esse movimento. E aí eu te pergunto, em relação a isso especificamente, essa mudança de regra de jogo é uma coisa que conturba bastante o mercado, Muito, muito. E aí é um grande característica do Brasil que a gente nunca regula a gente nunca faz a legislação para regular, na verdade. A gente sempre faz a regulamentação para taxar. Com bet foi isso, com cripto está sendo isso. O governo está querendo dinheiro.
Sim. De que mercado eu vou pegar em dinheiro? Poxa, banco não dá porque a gente já exauriu tudo. Tá bom, então vamos pra Bet. Cara, Bet também já não tá dando mais. Tá bom, então vamos pra cripto. Cripto não dá mais, então vamos pra água. Não sei. Regulado depois de 6 meses, foram apenas 6 meses de regulamentação, você muda de 12% para 18%. Estoura qualquer negócio, né? Mas o mercado é milionário. A conta não fecha. No final da história, a conta não fecha. E o problema não é só... Entenda, quando eu falo isso, não é às vezes por uma questão, mas a empresa tá fazendo muito dinheiro. Tá, beleza, faz dinheiro com 15, faz dinheiro com 18, mas às vezes o problema não é só esse. O problema é que o seguinte, você coloca uma taxação em cima do usuário, que não faz sentido mais pro usuário, que era o que estava acontecendo com as criptos. Então, antigamente, a corretora brasileira, nacional, de fato, você tinha uma isenção de até 35 mil reais para os brasileiros. Eles mudaram, colocou 15% para todo mundo, então... Assim, por que o brasileiro vai querer usar isso mais daí? Não faz, começa a perder sentido. E aí eu venho na história do DREX, que é a cripto brasileira, né? Colocada pelo Banco Central. Vamos colocar como uma infraestrutura ali. E uma infraestrutura, vamos lá, uma infraestrutura brasileira criada pelo Banco Central para que a gente tenha uma cripto nacional. Isso. Tá melhor. Para perder a tecla SAP das criptos. Alguma novidade, porque já era para ter acontecido, aí ficou um pouquinho para frente, era uma transição de governo, aí o presidente do Banco Central passado jogou para o atual. Isso, e aí o Galípolo até agora, eu acho que também tem outros problemas muito mais sérios, que é esse aumento elevado, né, da taxa Selic, e talvez ele tenha deixado isso num segundo plano. E aí? De fato, a gente teve recentemente a Febrabantec, e o Galípolo esteve na feira e ele falou bastante da agenda do Banco Central para os próximos anos aí. E hoje o Banco Central ele está muito, muito, muito focado em melhorar a utilização do Pix. Com o Pix automático, que o Pix automático vai substituir o DDA, que é basicamente o débito automático no final do dia, né? E a possibilidade também de utilizar parcelamento com Pix e muito focado também na questão dos empréstimos utilizando garantias. Então, a agenda do Banco Central está indo muito, muito, muito nessa linha mesmo, de fato. Enquanto o Drex está ficando, não necessariamente para o segundo plano, mas tem alguns problemas de infraestrutura que eles estão resolvendo. Por quê? O Drex, neste primeiro momento, vai ser muito mais utilizado pelos bancos do que necessariamente pelas pessoas. Você fazer a famosa criptomoeda de atacado, né, que é uma CBDC para atacado, o que significa isso? Existe no final do dia quase que 2 tipos de dinheiro. Existe o dinheiro que o governo emite para o banco, que são os títulos públicos federais, os TPFs, a emissão de dívida pública, esse tipo de coisa. Isso é um tipo de dinheiro, que é um dinheiro. E existe o segundo tipo de dinheiro, que é o que vai para nós aqui. Nós seres humanos que utilizam no dia a dia e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, a CBDC, que é exatamente a criptomoeda do Banco Central, vai ser mais utilizada para o atacado, é uma CBDC de atacado. Então, é mais os bancos que vão utilizar nesse momento e não vai estar tanto para nós, assim, não vai estar muito ligado para a gente ainda. Eu sempre falo que é uma infraestrutura, de fato, para quê? Para você utilizar o Banco Central como regulador principal, para você, por exemplo, emitir uma dívida, que é o que eu sempre falo. Hoje o Brasil, Oliver, a agenda econômica, não do governo, mas vou colocar mais do Banco Central, ela está muito, muito, muito mais focada, como sempre, na verdade. Mas eu percebo, não sei, eu tenho a sensação que está um pouco mais forte isso, na questão dos empréstimos, de você alavancar cada vez mais a família brasileira. Então você dá mais crédito. Então, imagina que é o seguinte, 10, 15 anos... O americano, por exemplo, é um endividado, né? Ele compra uma casa por 30 anos. Ele hipoteca. A hipoteca da casa. Aí ele compra um carro também e paga em 10 anos. E no meio disso ele vai trocando o carro, vai trocando o crédito que ele já tem, vai fazendo outra aquisição e vai levando a vida e está tudo certo. E todo mundo vive razoavelmente bem, né? É uma circunstância. Esse é o problema do brasileiro, né? Quando ele se endivida, ele se endivida. Se ele não consegue pagar, ele perde o bem imediatamente. E aí de vez ele como se fosse um jogo, de vez ele avançar uma casinha e depois ele tal. Volta 30. Aqui a gente penaliza muito a classe média e os pobres especialmente. Muito, também, né? Muito. Então, assim, o crédito para esse tipo de população é muito caro e que não é um empréstimo que ajuda. Oneroso ao completo. Não ajuda mesmo. É empréstimo que mais atrapalha. Veja bem, nos Estados Unidos você compra uma casa para pagar em 30 anos, mas paga a casa. Você consegue pagar. Aqui você compra a casa pelos mesmos 30 anos e você deve mais.
Né? E aí, se você vai vender o bem, você pagou em 30 anos, você pagou 4, 5 vezes o valor daquele imóvel, e o dia que você vende, ele serve para dar entrada no outro. Porque ele não serve para você falar assim, quitei a casa. Não, tem uma casa própria, Né? Só pela casa. Não, aquilo é dinheiro, né? E nós estamos falando, tudo bem que o ser humano brasileiro também vive muito mais do que vivia no século passado. Uma média 50, 60 anos. Hoje a gente vive 80 anos razoavelmente em boas condições, né? Exato. Então, porque a saúde também não vai durar para sempre. Mas a gente, hoje, naquela época você comprava uma casa para pagar uma vida. Hoje você consegue comprar 2, talvez 3 então, para pagar. Só que você paga tanto de juros, tanto de obrigações, taxas, impostos e não sei o quê, que o imóvel fica extremamente caro e aí muitas vezes você deixa de fazer essa ciranda que seria tão importante para todos nós. Né? Exatamente isso, Oliveira. E é um problema aqui no Brasil que é muito mais grave do que lá nos Estados Unidos, que é o seguinte, aqui é um sanduíche, é um hambúrguer que nós lá da classe B, classe C, D e E, nós somos a carne. Por quê? Porque a banda de cima do hambúrguer é a taxa de juros que é alta pra caramba. E a banda de baixo é a inflação. Então, eu tô comprando um bem que é caro pra caramba e não só isso. Eu não tenho um aumento de renda real porque eu tô perdendo meu poder de compra. Então, tá cada vez impossível de você conseguir um imóvel, né? Então, aí você começa a ter algumas coisas meio estranhas, que é, poxa, a questão dos estúdios hoje aqui em São Paulo, que é muito, muito, muito... Assim, eu acho um absurdo você pagar... Aqui, 500... Acabei de receber, você quer ver uma coisa? Não, 500 mil reais em 20 metros quadrados. Que é isso, cara? Um amigo meu, corretor. Tá aqui, ó. Estúdio, todo mobiliado e decorado, já com rendimento mensal. Cara, isso é absurdo, velho. Sabe quanto? 500 pau, velho. 580. Cara, isso é absurdo. É sério, isso é muito absurdo. Isso aqui é um rim. O fígado do cara, não vai ter jeito. Não tem sentido. Como é que você paga em 20 metros quadrados 580 pau? Então, assim, é muito absurdo. Muito, muito, muito absurdo. Então, a gente tá vivendo nesse momento que, cara, a gente tem muita infraestrutura tecnológica para conseguir deixar esse fluxo financeiro mais fluido, de fato. Por um outro lado, uma agenda econômica governamental que não necessariamente tá ajudando todo mundo. Então, vira e mexe, a gente precisa ter uma carga de trabalho de 16 horas diária para você conseguir nem conquistar alguma coisa, mas ter um mínimo de dignidade para viver. Então nós estamos encerrando o programa de hoje e vamos voltar na próxima edição, no próximo programa, com inteligência artificial. Pô, isso é legal, isso é muito legal. Então, com este muito legal, deixando aqui já num sintoma de suspense, nós voltaremos semana que vem. Grande abraço. Maravilha, Mateus. Muito obrigado, Oliveira. Um grande abraço para você, meu querido ouvinte. Esse Matheus Medeiros, nosso consultor que fala aqui sobre o movimento financeiro, sobre dólar, sobre ouro, sobre euro, mas acima de tudo sobre criptomoedas. Voltamos na semana que vem.